Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Abri a porta e ele entrou em casa. Estou em obras, essa morada um dia será perfeição. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. A minha janela são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu amado, mudando as coisas de lugar. Dentro de mim, dentro de mim. Oh, 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 e eu sou casa, lugar de Deus, ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, ele habita em mim. Lá fora é frio, lá fora é medo, é alto de monte, deserto vazio. Morando em mim, tu me aqueces, me ensina a ser livre. Santo Espírito me enche de alegria. E eu sou casa, lugar de Deus, ele habita em mim. E eu sou casa, lugar de Deus, ele habita em mim.
nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo no mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes
Boa noite, igreja, tudo bom? Meu nome é Germano, bem-vindos ao 4º Congresso da Beta. Essa é a parte do U que a gente combinou, excelente. Então, para vocês que vieram, sabem como é que foi muito bom os 2 primeiros dias. Para vocês que não vieram, infelizmente, vocês perderam. Primeiro dia, o Fernando Cabeça, pastor da Litorânea, falou para a gente dentro do tema, o que na verdade somos. Falou como o mundo vê os cristãos. E da mesma forma, o Fabiano Bispo, pastor de jovens da Igreja Batista da Orla, da IBOM, falou que como o mundo vê a igreja e sobre a nossa espiritualidade. Então, quero que vocês fiquem atentos, vem muita coisa boa por aí. Tamo junto. Ralho. Gente, boa noite. Um momento especial do nosso culto, que é a oração pelas crianças. Então, gostaria de chamar aqui as nossas crianças. Após a oração pelas crianças, nós teremos mais uns 2 louvores. Vamos continuar adorando a Deus, uma noite de muita adoração e exaltação ao nosso Senhor. Vou sentar aqui entre elas, entre as nossas. Queria pedir para você estender suas mãos para cá. Nós temos esse costume aqui na igreja, porque a gente acredita que quando a igreja ora, alguma coisa de especial acontece. Então a gente quer abençoar a vida das nossas crianças, tá bem? Pai, nós te damos graças nessa noite, por esse momento maravilhoso, essa noite maravilhosa de adoração que a gente tem preparado para o Senhor. E de forma especial nós colocamos a vida das nossas crianças, Pai. Nós pedimos que a graça maravilhosa que é derramada por Jesus seja presente na vida de cada uma delas. E que elas cresçam aprendendo a te amar e amar o Senhor acima de todas as coisas, porque o Senhor é maravilhoso. Nós oramos também pela vida dos nossos professores, que eles sejam cheios da sua graça, do teu Espírito, para falar da sua palavra com sabedoria, de uma forma que alcance o coração de nossas crianças. No nome de Jesus, nós abençoamos as nossas crianças. Amém. Amém. Continuamos a adorar o Senhor. Hoje é um domingo diferente. Vai ser um pouco diferente o ritmo do culto, a forma como está sendo conduzido. E aí eu vou pedir licença para os pastores aqui e vou querer saber se vocês se sentirem à vontade, quem quiser vir aqui para frente hoje está liberado. Hoje está no nosso ritmo de sábado, de culto, sem muitas formalidades, mas com muita reverência a Deus, que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. A Beta, então, tem que vir aqui para frente, com certeza. Queria convidar vocês a ficar de pé também. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.
da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conheces os meus intentos, em tudo ele me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver, faz ver. Todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória. Aquele
que sonda o meu. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor, de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz. Cantem glória, cantem glória. Todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz. Cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz. Cantem glória, cantem glória. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos
Jesus Cristo. Para sempre, autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que posso fazer? Que posso dizer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração, que posso dizer? Que posso fazer? Ó Deus, o meu coração, estarei com mãos levantadas a ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas a ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas a ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. O que sou é teu. E o que sou é teu. Aleluia. O tema do congresso é o que na verdade somos. E tem uma música do Fruto Sagrado que leva esse nome também, que foi a música que inspirou esse congresso. Aí a gente vai estar cantando ela agora, a letra vai estar projetada. Hoje de manhã a gente cantou, então quem estava de manhã pode ajudar. Bota a letra aí, Carlos, por favor. Não há mais segredo
luz pra esconder. Por que complicar a verdade? Que adianta apontar o caminho e seguir outra direção, quando o mundo tenta nos enxergar? Será que vê o que realmente somos? Pra falar do amor, tenho que aprender a repartir o pão, chorar com os que choram, me alegrar com os que cantam, senão ninguém vai me ouvir. Se a verdade é tão simples, onde erramos, o que deixamos de fazer? Se não há mais segredos, por que complicamos? Poucos entendem a verdade. Pra fazer diferença, não basta ser diferente. De que modo eu mudo a história? Com discurso ou com ação? Pra falar do amor, tenho que aprender a repartir o pão, chorar com os que choram, me alegrar com os que cantam. Ninguém vai me ouvir sem amor. Somos o que você vê quando me vê. Se o mundo ainda é mal culpado, está diante do espelho. O que na verdade somos, o que você vê quando me vê. Pra que serve a luz que não acende, não ilumina a escuridão? O que na verdade somos, o que você vê quando me vê. Se o mundo ainda é mal culpado, está diante do espelho. O que na verdade somos, o que você vê quando me vê. Pra que serve a luz que não acende, não ilumina a escuridão? Algumas opiniões bem interessantes, né? Algumas com uma profundidade teológica. Jesus é um cara. Eu queria aqui chamar o nosso querido Roberto Assis. Roberto é um amigo muito especial. A gente passou um tempo junto, estudando no seminário, na escola de pastores. E desde aquele tempo a gente já via assim no Roberto uma graça de Deus especial para poder ministrar o Evangelho. E tem crescido pela graça de Deus. Hoje ele é pastor da Plena, né, Roberto? E pai da Maria Luísa e do recém-chegado Francisco, botafoguense, disse ele. Então, graças a Deus. É interessante porque todo botafoguense é gente boa. Eu não conheço nenhum botafoguense que não seja gente boa, não é verdade? Então, o Roberto está aqui para não me deixar mentir. O Botafogo sempre alegra o nosso coração, vascaínos e flamenguistas e tricolores.
Brincadeira, meu querido. Vamos orar aqui pelo nosso amigo, para Deus abençoá-lo aqui poderosamente. Pai, mais uma vez nós te damos graças e quero te agradecer pela presença do Roberto, da sua família aqui, e que seja mais bênção do que já está sendo para as nossas vidas. Usa toda a vida do Roberto aqui para falar o nosso coração, enchendo ele de graça e sabedoria para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite. Privilégio enorme para mim estar aqui nessa igreja de gente tão amada, gente tão especial. Aqui eu tenho amigos, aqui eu tenho ex-professores, ex-colegas de seminário, gente que foi e é muito importante na minha caminhada com Cristo. Eu estava conversando há pouco com o pastor Tel, ali atrás, e pude rever a Marília, minha querida Marília Corse Peçanha, que teve um tempo no seminário, ela lembra bem a história, que eu acredito que a Marília acreditou mais no que Deus tinha para fazer na minha vida, no meu chamado, do que eu mesmo acreditava, e foi uma grande bênção poder contar com ela, com a amizade dela e com tanta gente especial que se reúne nessa igreja. Muito feliz pelo convite, muito desafiado pelo tema. Não é algo simples para a gente pensar com honestidade sobre a natureza da nossa identidade, o que na verdade somos, e especialmente esse tema que o Fernando tão carinhosamente me passou, como o mundo vê o seu Jesus. Essa coisa de um Jesus pessoal, né, desafiador. A gente acabou de assistir um vídeo que, não sei se para você, assim como acontece comigo, chega a dar um nó na garganta, porque a culpa de muita insanidade que a gente escutou ali é totalmente nossa, é absolutamente nossa. Ele é visto dessa forma, como o cara, ou como maconha, como uma válvula de escape, por causa da gente. Mas eu quero compartilhar com você nessa noite um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. A partir do verso 13, nós leremos juntos até o verso 16. Um texto extremamente conhecido, eu não sei se será projetado aqui, acredito que sim. Eu leio na versão NVI, você pode acompanhar na sua Bíblia ou na projeção, caso ela apareça. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13. São palavras do nosso Senhor, registradas pelo evangelista Mateus. Então nós lemos assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar juntos. Senhor bendito, nós louvamos ao Teu nome porque é uma graça especial demais iniciarmos a nossa semana aqui, reunidos como igreja, diante da Tua presença, cantando para o Senhor, orando ao Senhor, e agora debruçando o nosso coração na Tua palavra, para que ela nos sirva de alimento, de encorajamento, de inspiração, de resposta. Deus, a Tua palavra é tão poderosa que ela mexe com as estruturas do nosso ser. Nós moldamos a nossa vida por ela, nós mudamos o curso da nossa história por ela, nós somos desafiados por ela, confrontados por ela. Então o que nós te pedimos é que nessa noite não seja diferente de tantos outros encontros que tivemos com o Senhor através da Tua palavra, que o Senhor fale e que o nosso coração de filhos e filhas, ao ouvir a Tua voz, a Tua inconfundível voz, corra na Tua direção, Senhor. Corra para te abraçar, corra para atender ao Teu chamado, corra para viver a vida que o Senhor tem para nós, que possamos abrir mão de um projeto autônomo de vida, que possamos abrir mão de um projeto meramente religioso de existência, mas que possamos voltar a ser desafiados pelo caminho inspirador de sermos discípulos de Jesus.
gente tão apaixonada por ti, gente que te ama tanto, que faz de tudo com a própria vida para agradar o teu coração, para glorificar o teu nome e para fazer o teu nome conhecido, sendo nós mesmos reconhecidos pelo teu nome em nós, pela tua vida em nós, pela tua presença em nós. Fica conosco aqui, Senhor, até o fim desse encontro, para a tua glória, nós oramos juntos. Amém. Textos como esse que nós acabamos de ler, tão conhecidos da maioria de nós, um texto tão conhecido da maioria de nós, revelam o quanto Jesus Cristo é desafiador. Desafiador. Estamos aqui no alto do monte, onde aconteceu o sermão mais famoso da história, pregado pelo próprio Cristo. Ele está falando para uma multidão, mas voltado em especial para os seus discípulos, os seus alunos, aqueles que o seguiam mais de perto, aqueles que tinham um interesse em devotar sua vida e corações ao Senhor Jesus. E, de um lado, nós encontramos nessa própria pregação, nesse próprio sermão de Jesus, um Cristo que nos apresenta uma fé viva. Um Cristo que nos convida a viver uma espiritualidade cheia de significado. Nós aprendemos com Jesus e no caminho com Ele o valor da oração, o valor da adoração, o valor da devoção, o quanto Deus está interessado na verdade do coração, como há valor naquele momento em que não há holofote algum sobre as nossas cabeças, apenas o Pai nos olha e apenas o Pai contempla as intenções do nosso coração. Aprendemos isso com Cristo. Uma espiritualidade que está em oposição àquela que era vivida nos dias dele, especialmente pelos fariseus, especialmente pelos líderes religiosos daquele tempo. Gente que gostava de popularidade, gente que gostava de destaque, gente que gostava de reconhecimento público, mas que tinha o coração cauterizado. Jesus Cristo nos apresenta um modelo de espiritualidade viva, que conecta o nosso coração a Deus e nos faz dar a importância de uma fé íntima, verdadeira. Muito mais do que preocupada com as expressões públicas, muito mais do que preocupada com aparências, mas com a verdade no íntimo. Por outro lado, nós encontramos nesse mesmo Cristo, nesse mesmo Senhor e nesse mesmo sermão, o desafio de vivermos uma nova ética. O desafio de adotarmos um padrão comportamental que transborde desse interior que foi ressignificado pelo poder do Evangelho. Um padrão comportamental que seja um transbordar de algo que aconteceu no íntimo, de um coração que entendeu o chamado do Evangelho, de um coração que compreendeu o que significa viver com Deus e as implicações dessa vida, fazendo então que essa nova ética, que esse novo padrão comportamental seja um transbordar da vida interior que assume contornos de missão na história, no dia a dia, no nosso cotidiano, olhando para Jesus, especialmente olhando para o Sermão da Montanha. Nós não conseguimos separar fé cristã de ética cristã. Olhando para Cristo, é impossível separarmos confissão de ação. Cantamos algo muito parecido com isso aqui nessa última música que empresta tema para o nosso congresso. Como dizia um teólogo do período da pós-reforma, Hans Denk, ninguém pode conhecer a Cristo verdadeiramente a não ser que lhe siga na vida. Não podemos simplesmente sustentar um discurso sobre Cristo se esse discurso não tem desdobramentos práticos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na maneira como vivemos cada um dos nossos dias. A noção de que Jesus é o único Salvador, a noção de que Jesus é o Senhor da vida e da história, não pode ficar restrita à fé, ao discurso da fé. Ele precisa abranger a nossa vida como um todo, e aí começa a ser intenso o nosso desafio. Aí os problemas para a nossa vida passam a acontecer, porque uma vida com Deus demanda muito mais do que na maioria das vezes você e eu estamos dispostos a entregar. Aqui, nessa passagem que lemos, estão os discípulos de Jesus. Um punhado de camponeses palestinos, gente em sua grande maioria humilde, gente que em sua grande maioria não ocupava altos postos na sociedade,
na economia, na política, na educação. Eles não eram gente de grande importância naqueles dias, e esse punhado de discípulos estavam escutando do seu rabi, do seu mestre, que eles seriam o sal da terra e a luz do mundo. E eles são assim chamados por Cristo em virtude da influência que eles exerceriam sobre o mundo. A influência que Jesus disse que eles exerceriam chegou até nós hoje. Você está sentado numa igreja cristã. Você está sentado numa igreja que professa fé, amor e devoção a Jesus Cristo. Porque estes homens e mulheres que estavam aqui, acompanhando Jesus e escutando essa mensagem inicialmente, não abandonaram o chamado que receberam de Cristo, de que eles seriam sal da terra e luz do mundo. Foi para definir a natureza da influência que os discípulos teriam no mundo, que os discípulos teriam na história, que Jesus se utilizou de duas metáforas domésticas. Jesus era um mestre impressionante, alguém que tinha a capacidade de transformar ouvidos em olhos, de modo que as pessoas conseguissem compreender perfeitamente o espírito do ensino dele, aquilo que ele queria que elas compreendessem com todo o coração. Era claro quando ele pregava, era claro quando ele anunciava. Ele faz o uso de dois elementos que qualquer pessoa, por mais humilde que fosse, qualquer lar, por mais singelo que fosse, conheciam muito bem: sal e luz. Toda casa na Palestina do primeiro século fazia uso do sal, não apenas em suas propriedades condimentares, não apenas para tempero, mas especialmente num tempo em que não havia refrigeração. O sal era utilizado para conservar o alimento. Ele era esfregado na carne de maneira que isso retardasse ou impedisse um rápido processo de putrefação, de deterioração do alimento. E toda casa, por mais simples que fosse, quando o sol não estava mais ali presente, a noite chegava, era acesa uma chama, uma candeia, uma vela, algo que de alguma maneira, colocado num ambiente estratégico, iluminasse a casa e a todos os que se encontravam ali. E Jesus se utiliza exatamente dessas duas metáforas domésticas para referir-se aos seus discípulos, aos seus seguidores, dizendo para eles o que na verdade eles eram, o que na verdade eles seriam ou deveriam ser. E nós encontramos nesse texto duas lições importantes que eu quero compartilhar com você nesses minutos que nós temos pela frente. A primeira delas é de que há uma diferença fundamental entre igreja e mundo. Há uma diferença fundamental entre cristão e não cristão. Há uma diferença brutal entre discípulos de Jesus Cristo e aqueles que não estão num relacionamento com Jesus Cristo. É importante que a gente entenda que a igreja de Jesus e o mundo são duas comunidades separadas. Não entenda separadas como inimigas. Não entenda separadas como adversárias, como se elas estivessem constantemente em guerra. Mas é muito importante, e o texto deixa claro isso para nós, que se tratam de duas comunidades distintas. Você lê o texto comigo. De um lado está a terra. Do outro lado, vocês que são o sal da terra. De um lado está o mundo. Do outro lado, vocês que são a luz do mundo. As duas comunidades estão relacionadas, uma com a outra. Mas a relação delas depende diretamente de sua diferença. Igreja e mundo estão em relação exatamente porque são comunidades diferentes. O mundo é descrito por Jesus, é sugerido por Jesus como um ambiente que está apodrecendo. E você não precisa de um exercício hermenêutico muito profundo para concordar com essas palavras e para chegar a essa mesma constatação. Você e eu vivemos num mundo que experimenta o apodrecimento dos afetos. Nós somos PhDs em egoísmo, mas nós somos um fracasso no altruísmo. Nós somos experts em pensar
em nossa própria causa, em nossos próprios interesses, mas nós somos um fracasso na capacidade de olhar para o outro. Nós somos feras no egoísmo. A nossa dificuldade é vencer o individualismo, é nos dar a alguém, é entregar o nosso tempo, a nossa vida, os nossos recursos em benefício de outro, em benefício de alguém. Não há muito tempo atrás eu assistia uma matéria na televisão em que falava-se sobre a triste realidade da prostituição infantil nas praias do Nordeste brasileiro. E naquela matéria, uma menina foi entrevistada, uma menina de 11 anos de idade. E na entrevista, ela estava dizendo que ainda naquele dia, ela havia feito sexo com um gringo e que ela recebeu em dólar. E qual foi a primeira coisa que ela fez depois que ela saiu do motel com dólar na mão? Ela foi comprar crack, ela foi comprar comida. Ela disse que ela foi num shopping, entrou numa loja de brinquedos e comprou uma boneca. A boneca que ela segurava enquanto dava a entrevista. E aí sabe o que acontece? A gente escuta isso e o nosso coração é tomado por uma ira que não cabe no peito. O problema é que essa ira às vezes não dura 24 horas, porque no dia seguinte a gente tem acesso a mais 5, 6 notícias terríveis. No mês seguinte, a gente vê as imagens na internet do menino de 3 anos de idade boiando na beira do mar da Turquia. E aí, à medida que o mundo vai se mostrando tão caótico para nós, ele desenvolve a capacidade de nos tornar brutos, insensíveis. Os nossos interesses voltam à tona. O nosso time está perdendo ou está ganhando. Os nossos filhos querem viajar. Nós estamos na tensão do vestibular. A economia está em recesso. Nós estamos preocupados com as nossas contas. E vamos cuidando individualmente da nossa própria vida, egoisticamente da nossa própria história, e deixamos o nosso coração insensível. A gente não precisa de um grande esforço para perceber que o nosso mundo adoece nos seus afetos. Você não precisa fazer um grande esforço para perceber que vivemos num mundo que experimenta apodrecimento moral, que tem afetado as famílias, dilacerado as famílias. De novembro para cá, eu perdi muito peso. Eu perdi quase 50 quilos. Eu não fiz cirurgia, tá? Que geralmente o pessoal faz essa pergunta, né? Fez bariátrica, eu não fiz. Eu comecei a correr muito e fiz uma reeducação alimentar. Perdi muito peso. E existem pessoas com as quais a gente se relaciona que não encontramos frequentemente, não nos vemos todo dia ou toda semana. E eu sou sócio de um clube aqui da cidade. E um amigo, um colega do clube, não me via há muito tempo. E quando me viu, não me reconheceu e falou: louco, meu apelido no clube é Louco Abreu, né, por causa do talento no futebol e a identidade com o Botafogo. Louco, o que aconteceu com você, cara? Você operou? Eu falei: não operei, expliquei o que aconteceu. Ele: cara, você está separado? Eu falei assim: não, estou bem casado, está tudo bem. Aí ele: não, cara, porque assim, homem quando fica na pista é que corre atrás do prejuízo, né? Aí a gente ri, porque é engraçado. Mas você percebe como isso é uma evidência de que a gente vive num tempo de apodrecimento moral? Numa sociedade que não entende que um homem casado há mais de 10 anos pode sim ter o interesse de cuidar da própria saúde, mudar os seus hábitos alimentares, e que isso vai gerar mais qualidade de vida para ele, em consequência, mais qualidade de vida para o seu casamento, melhorando todas as coisas. Não, ele só pode fazer isso se ele estiver na pista. Porque na pista ele vai tomar banho 2 vezes por dia, na pista ele vai se perfumar, na pista ele vai correr atrás do prejuízo. Apodrecimento moral. A gente vive num mundo que experimenta apodrecimento ecológico, poluição, desmatamento. Olha como nós exploramos os recursos naturais. Olha como a nossa consciência ecológica e sustentável está diretamente conectada ao nosso bolso. Quando a conta aumenta, a gente apaga a luz. Quando a conta aumenta, a gente fecha
a gente fecha a água. Não conseguimos mais entender que vivemos num mundo criado pelo nosso Deus e que deveríamos exercer o papel de cultivadores do jardim do nosso Deus. Apodrecimento ecológico. E não precisamos de grande esforço para perceber que esse mundo apodrece espiritualmente. Vivemos num mundo, e vocês viram num vídeo, onde Deus é a cada dia mais um conceito privado. Deus é o que eu acho que Ele é. Deus é o que eu quero que Ele seja. Deus é definido da minha maneira. E nós temos visto em nossa sociedade esse conceito do Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sendo trocado por aquilo que Eugene Peterson chamava de a trindade substituta. O Deus, meus sentimentos, meus desejos e minhas vontades. Deus é interessante quando Ele está comprometido com o meu interesse. Deus é necessário quando Ele está comprometido em realizar os meus desejos. Deus é oportuno quando Ele se alinha aos sentimentos que estão no meu peito. E Deus é altamente descartável quando Ele é um tropeço para a minha vida. Quando a sua palavra me incomoda, porque vai me tolir nas minhas liberdades. Aí o que eu faço? Eu pego Deus e guardo Ele na gaveta. Assim tem vivido o nosso mundo. Assim tem vivido a nossa sociedade. O que na verdade somos? Jesus está dizendo que os cristãos são, ou deveriam ser, o sal que conserva o mundo. Eles são, ou deveriam ser, os agentes de preservação da vida. Como isso deveria acontecer? Ou como isso deve acontecer? Preservando a sua salinidade. O evangelista Marcos diz, expressando as palavras de Jesus, num texto lindo, tende sal em vós mesmos. Tenham sal em vocês mesmos. Nós precisamos preservar a nossa salinidade para que, de fato, possamos cumprir a missão de ser sal num mundo que experimenta o apodrecimento. Jesus também descreve esse mundo como um ambiente sem luz, um ambiente em trevas. E você não precisa de um grande esforço para concordar com Cristo. Você, talvez, assim como eu, se perceba vivendo num mundo marcado por uma escuridão que desorienta. Nunca tivemos tanto acesso à informação. Nunca tivemos tanto acesso a certificações profissionais. Nunca tivemos tanta oportunidade de falar idiomas diferentes e fazer viagens pelo mundo todo. Nunca tivemos tantos títulos. Ao mesmo tempo, a cada dia que passa, percebemos que a nossa sociedade se torna cada vez menos sábia. Tanta informação, tão pouca sabedoria. Tanta gente perdida nos rumos que deve dar para a própria vida. Gente desorientada, como quem está tateando no escuro. E não apenas os nossos adolescentes, os nossos jovens estão assim, perdidos, tendo que aos 16, 17 anos, estudarem 12, 16 horas por dia para pensar no vestibular, talvez o curso dos sonhos de papai e de mamãe, mas sem ter certeza no coração de que aquilo ali é o que eles desejam fazer para a vida toda, nem mesmo tendo tido a oportunidade de dobrar os joelhos uma vez e dizer, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Como vocação profissional, onde, Senhor, como teu discípulo, eu vou te servir no mundo? Em que função? Em que papel? Porque você sabe, você que está estudando, prestando vestibular ou pensando nele, e você sabe, você que tem seu filho nessa fase, ou terá em breve, como o pensamento de projeção de carreira profissional, mesmo nas famílias crentes, ocupam mais destaque, mais importância do que a busca por uma direção de Deus para o que se fazer da vida. Você sonha que o seu filho será um médico bem-sucedido, um advogado de sucesso, uma administradora de empresas, que talvez vá dar continuidade no negócio próspero da família. Essa menina não pode desejar ser professora. Você não aceita isso. Não precisamos de muito esforço para perceber que vivemos num mundo
cercado por uma escuridão que faz tropeçar, onde as pessoas são incapazes de medir as consequências das suas escolhas, das suas decisões. Gente que vive pelo hoje e apenas para o hoje. E vai acumulando prejuízo para a própria alma e para a própria vida e para o futuro, porque não enxerga o futuro, não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. O que na verdade somos. Jesus diz que os seus discípulos, a sua gente, os cristãos, são ou deveriam ser a luz que ilumina esse mundo escuro. Como eles fariam isso? Como eles seriam isso? Através de uma fé encarnada. Através de uma fé que extrapola o discurso. Através de uma fé que extrapola a confissão teológica certinha. Através de uma fé que extrapola tudo isso e que nos leva a ser no discurso, mas também na prática, focos da luz de Deus nesse mundo tão escuro. Luzeiros de Jesus Cristo num mundo cercado por trevas, tomado por escuridão. É por isso que a influência dos cristãos na sociedade e sobre a sociedade depende da sua diferença e não da sua identidade com ela. É por isso que nós não podemos confundir contextualização, nós não podemos confundir o desejo de ser uma igreja missional, um termo que se tornou assim na moda nos últimos anos dentro de algumas igrejas evangélicas, porque o pessoal quer pensar missão, o pessoal quer pensar em engajamento cultural. Nós não podemos conceber esse modelo de contextualização como permissivo para desenvolvermos algum tipo de frouxidão moral ou frouxidão espiritual, de modo que nos associamos mais à cultura e ao mundo do que tornamos elas associadas a Cristo, aos seus valores. A influência do cristão na sociedade depende diretamente de sua diferença e não da sua identidade com ela. Isso nos leva à segunda e última lição desse texto maravilhoso. Precisamos aceitar a responsabilidade que essa diferença coloca sobre nós. Primeiramente, existe uma clara diferença entre igreja e mundo. Uma diferença fundamental entre o cristão e o não cristão. E, em segundo lugar, nós precisamos aceitar a responsabilidade que essa diferença coloca sobre nós. Os discípulos de Jesus são chamados para serem purificadores morais num mundo onde padrões morais são baixos. Num mundo onde padrões morais são instáveis ou mesmo inexistentes. O nosso papel, assim como o sal na Palestina dos dias de Jesus, era esfregado sobre a carne para preservá-la, para conservá-la, o nosso papel é de nos permitirmos ser esfregados por Deus nessa sociedade, de modo que a gente preserve a vida dela, ou que ao menos nós possamos contribuir para o retardamento do processo de putrefação desse mundo, das famílias, da juventude, dos valores. Para isso, e por favor, preste atenção, para isso, você e eu precisamos parar de traduzir espiritualidade como culto. Você e eu precisamos começar a considerar espiritualidade como vocação cristã para a vida. Isso aqui que a gente está fazendo hoje é maravilhoso. Nos reunir como igreja, cantar para Deus, dizer que Ele é amável, dizer que Ele é doce, dizer que Ele é desejável, dizer enquanto cantamos para o nosso próprio coração que por mais que as circunstâncias tentem deixar as nossas pernas bambas de medo, nós somos recordados de que o amor de Deus não falha. Então a gente às vezes entra aqui do tamanho de uma formiga, mas sai daqui gigante em Deus, não porque temos a capacidade de nos tornarmos gigantes, mas porque Cristo é
tudo em nós, a nossa força, o nosso vigor, a nossa certeza. Isso é muito importante. Num ambiente como esse, a Bíblia é aberta e nós somos instruídos, nós somos orientados, nós somos corrigidos, nós somos amparados, nós somos guiados na vida. Só que nós não podemos compreender ou limitar a espiritualidade apenas como agenda religiosa. Nós não podemos restringir espiritualidade ao domingo. Nós não podemos restringir espiritualidade ao domingo e ao dia da célula. Nós não podemos traduzir espiritualidade como a nossa agenda da igreja. A gente precisa entender que espiritualidade tem muito mais a ver com vocação cristã na vida, no mundo, no cotidiano. Talvez você esteja aqui me ouvindo e você jamais tenha recebido de Deus um chamado para ser pastor, para ser pregador da Bíblia, para ser professor de escola bíblica, para ser um conhecedor de panorama bíblico, de teologia de Antigo Testamento, teologia de Novo Testamento, teologia sistemática. Talvez você, em toda a sua vida, jamais receba de Deus um chamado para desempenhar uma função de liderança que seja nessa igreja ou em qualquer outra igreja. Isso não faz de você uma pessoa sem vocação. Isso não faz de você uma pessoa sem chamado, porque a grande vocação e o grande chamado é o chamado à fé. É o chamado a nos tornarmos discípulos de Jesus. E a gente precisa voltar a lutar contra aquela ideia medieval de que vocação só é quando acontece na esfera religiosa. O que Cristo te vocacionou a ser como advogado, como administrador, como juiz, como funcionário público, como político, como médico, como enfermeiro, como professor e professora? O que Cristo te vocacionou a ser como taxista? Qual é a sua vocação como cristão? O que você é enquanto cristão no exercício dessa sua vocação de segunda a sexta, de segunda a sábado? Qual é o valor do sal que perde o seu sabor? Qual é o valor da lanterna quebrada que você tem em alguma gaveta na sua casa? Ela serve para quê? Sabe o que Jesus disse? Que o sal que perde o sabor, ele só tem um valor: ser lançado fora e pisado pelos homens. Sabe o que nós temos visto nos nossos dias? A dita igreja evangélica, com seus 25% de membros, com seus 25% de brasileiros declarados evangélicos, mais de 40 milhões de evangélicos. Nós temos visto, em muitas vezes, essa igreja dita evangélica sendo lançada fora e pisoteada pelos homens. E olha, sejamos francos, essa ação, esse pisar dos homens sobre a igreja, tem muito pouco a ver com perseguição. Tem muito mais a ver com a nossa incapacidade de viver, não o que na verdade somos, porque isso é difícil de ocultar, mas de vivermos no mundo o que na verdade deveríamos ser: os discípulos de Cristo, sal da terra e luz desse mundo. Mas uma sociedade distante de Deus precisa de mais do que barricadas morais que a impeçam de ser ainda pior. Uma sociedade distante de Deus precisa de regeneração. Uma sociedade distante de Deus precisa de vida nova, que só pode surgir através do Evangelho. E é por isso que os discípulos são chamados por Jesus de luz, luz de um mundo em trevas. E é por isso que esses discípulos não podem esconder a luz, seja através do pecado, da omissão ou do medo. Porque todas as vezes que você proclama o Evangelho, você ilumina o mundo de alguém. Todas as vezes que você compartilha o que Jesus Cristo fez e faz na sua vida, na sua história, você ilumina com a luz de Deus a vida de alguém que se encontra em trevas. E veja que incrível, nós perdemos e temos perdido a capacidade de anunciar o Evangelho.
Há púlpitos espalhados pelo nosso país em que o evangelho não é pregado um dia sequer ao longo de um ano. Tudo ali é pregado. Massagem no ego, autoajuda, vida motivacional, menos o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Menos o evangelho, que é o que pode dar luz a uma vida tomada por trevas. Menos o evangelho, que é o que pode impedir uma vida de experimentar o apodrecimento moral, espiritual, afetivo. Nós perdemos a capacidade de fazer com que o evangelho seja de fato, para nós e para os outros, a boa notícia. A boa notícia sobre Jesus. Você e eu fomos chamados para propagar o evangelho ao mundo, mas para estruturar o nosso modo de viver de um jeito coerente e digno do evangelho. De modo que o evangelho é a nossa mensagem e o evangelho é a nossa postura. O evangelho é o nosso discurso, mas o evangelho é o fundamento da nossa vida. É o molde do nosso coração, da nossa ética. É por isso que Cristo disse: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Brilhe a luz de vocês diante dos homens. Jesus Cristo é todo o sal e toda a luz que esse mundo precisa. Que o nosso mundo precisa. Porque às vezes parece que a gente está falando de um mundo paralelo, né? De uma realidade distante. Jesus Cristo é todo o sal e toda a luz que as pessoas da sua família tanto necessitam. Que os seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola tanto necessitam. Mas nós precisamos ter sal em nós mesmos. E nós precisamos permitir que a nossa luz não se apague, mas brilhe, irradie, reflita para a glória de Deus. Esse é o tom desafiador de Jesus nesse sermão. Por isso que eu digo que Jesus é tão desafiador, tão definitivo e tão definidor. Ele diz que os cristãos são por natureza diferentes. Os cristãos têm um DNA diferente. E porque eles são em essência diferentes, eles receberam o chamado para serem diferentes também na prática. Você sabe qual é o grande perigo? O grande perigo é você conformar a sua vida à cultura prevalecente, ao invés de desenvolver aquilo que John Stott chamava de contracultura cristã. E é importante entender o que eu quero dizer aqui com contracultura cristã. Contracultura cristã não significa dizer que você se opõe a tudo que está no mundo, que vem do mundo e que é expressão no mundo. Eu sei que estou numa igreja calvinista que tem, pela sua própria identidade teológica, a certeza de que há manifestação da graça de Deus no mundo. Que há o reconhecimento daquilo que é belo no mundo como uma expressão genuína da graça de Deus, da graça comum de Deus derramada sobre toda a humanidade, sobre os seus discípulos e sobre aqueles que estão de costas para Ele. Agradecemos a Deus por haver estado, agradecemos a Deus por existirmos num mundo que tem leis que organizam a vida em sociedade. Agradecemos a Deus por habitarmos num mundo que tem nas artes, seja a música, o cinema, o teatro, a dança, algum tipo de manifestação do belo que pode fazer a nossa alma ser elevada, nos livrar da brutalidade do dia a dia, da rigidez dos relacionamentos humanos. Agora, o que eu quero dizer com desenvolvermos uma contracultura cristã e não sermos moldados pela cultura prevalecente? É que se você é um discípulo de Jesus, não importa o seu tempo de caminhada com Ele, nem a sua idade, se você é um discípulo de Jesus, se a sua identidade passa pela sua identificação com Cristo, você sabe que sempre que o reino de Deus avança, o reino das trevas recua. Sempre que o reino de Deus avança, a fidelidade vai ser propagada e a traição vai recuar. E dois reinos entrarão em conflito. Sempre que o reino de Deus avança, a honestidade vai ser não apenas
apregoada, ela vai ser vivida. E os esquemas ilícitos, a nota fria, o emprego fantasma, vai recuar. E 2 reinos entrarão em atrito. Um discípulo de Jesus sabe a qual reino pertence e a qual reino representa. É por isso que sempre que virmos no mundo, na cultura, na maneira como a sociedade está sendo desenvolvida, sempre que percebermos uma afronta aos valores de Deus, a igreja precisa ser uma voz que anuncia e que proclama aquilo como pecado, como desvio, e precisa ser uma voz profética que anuncia o Evangelho de Jesus. Qual é o grande perigo? O grande perigo é você perder o sabor cristão que deveria ter. O grande perigo é você apagar a luz que irradia de Cristo, da cruz dele, da sua própria vida. O grande perigo é você aceitar a religião como um caminho agradável e satisfatório para você e abandonar o discipulado com Cristo. E você sabe que ser um discípulo de um mestre, lá na Palestina do primeiro século, significava que aquele discípulo, aquele menino, daria ouvidos para o que o seu rabi falava, aquele ensino ia tomar conta do seu coração, ia moldar a sua vida, e o objetivo de todo discípulo de um rabi nos dias de Jesus era que um dia aquele menino se tornasse ele mesmo um mestre, um rabi. Quando Jesus chamou os seus discípulos, a proposta não era diferente. Não era que simplesmente nós seguiríamos a Cristo como talvez sigamos alguma personalidade pública nas nossas redes sociais. O chamado ao discipulado é que a gente está tão junto de Cristo, a gente está caminhando tão próximo dele, e os ensinamentos dele fazem tanto sentido e moldam tanto quem nós somos, que à medida que o tempo passa, nós vamos nos tornando semelhantes a ele, e não diferentes dele. E sempre que nos tornamos semelhantes a Cristo, nós vamos conseguir fazer com que o mundo veja, não o nosso Jesus, que pode ser um Jesus falso, mas sempre que estivermos no caminho do discipulado com Ele, nós faremos com que o mundo veja o Jesus Salvador, Filho de Deus Pai, o eterno e bendito Filho de Deus que veio ao mundo viver a vida perfeita que você e eu jamais viveríamos, que veio ao mundo para fazer por nós o caminho na direção de Deus que nós mesmos jamais faríamos, jamais trilharíamos, que veio aniquilar a nossa culpa diante de Deus. O peso dos nossos pecados foi todo suportado por Ele. E quando caminhamos com Ele, quando nos deixamos ser envolvidos pela poeira que sobe dos seus pés, tão próximos que estamos dEle, o mundo perceberá que Ele não é um entorpecente, que Ele não é um belo filósofo, um grande exemplo moral, que Ele não é o cara da religião, que Ele não é uma farsa. O mundo perceberá que Ele é o Filho de Deus, o Salvador. E Ele perceberá, não porque o pastor pregou, mas porque você encarnou o Evangelho na sua própria vida e na sua própria história. Você consegue perceber como o que na verdade somos é muito mais elevado do que normalmente concebemos? Que chamado! Que chamado! A maneira como você vive a fé será uma ponte que une as pessoas a Jesus Cristo, ou será um tropeço que as impeça de chegar a Ele. Que responsabilidade! Quem é você? Que cristão é você? Que cristianismo você tem vivido? A gente usa muito essa expressão cristão, cristão, e aqui eu estou encerrando. E talvez muitos de nós esqueçamos que a primeira vez que essa expressão foi cunhada,
era um apelido pejorativo aos discípulos de Jesus, lá na Antioquia. Porque eles estavam caminhando tanto na semelhança de Cristo, que os seus vizinhos, que aqueles que estavam mergulhados no paganismo, olhavam para eles e de modo debochado e escarnecedor dizia: olha lá os pequenos cristos, olha ali os cristãos. Tão identificados com Jesus eles eram. Você sabe o que o nosso mundo precisa? Você sabe o que a nossa sociedade mais precisa? Sabe que a nossa cidade, que a gente tanto ama, mas que a gente tanto se entristece à medida que o tempo passa, pelo avanço da violência, pelo avanço da corrupção, pelo avanço do descaso público. Sabe o que a nossa cidade mais precisa? Que você seja cristão. Não para responder pesquisa para instituto de pesquisa, mas para ter uma vida condizente com a fé que você professa. Para ter uma vida condizente com a agenda que você estabelece para a tua vida de 1, 2, 3 vezes por semana, ir para uma igreja. Isso aqui, gente, só faz sentido se a gente se dá para o Evangelho e deixa ele moldar quem a gente é e o que a gente faz. Senão, tem discurso melhor lá fora, tem gente mais bonita lá fora, tem música melhor lá fora, tem ambiente mais agradável lá fora. Estar aqui só pode fazer sentido se não estamos limitados a permanecer aqui. Mas se queremos fazer da nossa vida missão,